Ele se mostra um especialista nas regras da prosódia e da retórica e estava familiarizado com os novos textos disponíveis sobre física e astronomia, bem como com suas leituras filosóficas, ok? Então veja que ele é uma pessoa que tem contato com outras ciências, com outras áreas do saber. E de Paris, Alan passou a exercer várias funções eclesiásticas, incluindo a luta contra os hereges. Eu coloco esses termos entre aspas, exatamente porque são designações bem pontuais a partir do olhar cristão, que é o olhar desses autores, tá? Então, perto do fim de sua vida, ele se retirou para a solidão monástica. Os escritos de Alan atravessaram os gêneros. Eles começam, ao que parece, com duas alegorias de poesia e prosa intercaladas. Prosseguem por meio de tratados, exposições e homilias, né? Para quem não sabe, homilia é um tipo de pregação, de exposição de textos bíblicos, né? E há um sumário de toda a teologia. Alan compôs um dicionário de interpretações alegóricas das escrituras. E veja, a interpretação alegórica é fundamental para o uso religioso dos textos bíblicos, tá? Porque para se justificar o uso de textos bíblicos em contextos e épocas completamente distintas das que esses textos foram redigidos, é preciso um esvaziamento do sentido desses textos, uma descontextualização e o uso alegórico desses textos, né, para que eles sejam transformados em outra coisa para fazer sentido nessas realidades outras, tá bem? Então veja como o Alan, né, ele compõe um dicionário de interpretações alegóricas das escrituras, e isso é uma obra fundamental, né, na questão hermenêutica, e uma lista de regras geometricamente inspirada para o discurso teológico. Dessas obras, a que figura de forma tão proeminente na genealogia da sodomia, que é o que nos interessa aqui, é também uma das mais elaboradas. É o artifício poético chamado A Planta da Natureza. Certamente a obra quer mudar os seus leitores, mostrando-lhes imagens de si mesmo, como são e como deveriam ser. Ela os envergonhará para que abandonem o pecado. Ela os incentivará a se manterem firmes na virtude. Alan leu as ficções didáticas de Bernard Silvestres, em que encontrou uma teoria bem desenvolvida da cobertura literária, do uso de uma superfície atraente para esconder uma verdade mais profunda e diferente. Então, ele cria uma superfície que chame a atenção dos leitores para disfarçar uma verdade que ele quer jogar na cara desses leitores. Então, nós temos aqui a imagem como se fosse uma tapeçaria, atrás da qual há algo ou alguém escondido, uma imagem que não se pode perceber numa leitura superficial. Jordan, ele pretende investigar algumas das lacunas na cobertura que se supõe ser o principal ensinamento moral do texto, a condenação da cópula entre pessoas do mesmo sexo. Então, a uma leitura superficial, supõe-se que esse seja o principal ensinamento moral, tá? Mas o que o Jordan quer fazer, desculpa, ele quer fazer uma leitura mais aprofundada e verificar exatamente o que o Alan de Lille estava afirmando com esse trabalho, ou que verdade escondida tinha nessa obra, para que não tenhamos dúvida se é sobre isso ou não que ele trata. O objetivo de Alan é criticar a inutilidade para certos ensinamentos morais cristãos, da retórica do mito pagão. Então, ele quer mostrar que é inútil utilizar um ensinamento não cristão, uma retórica não cristã, para ensinamentos morais cristãos. A voz do narrador da obra, que o Jordan vai distinguir do próprio Alan. Então, para quem estudou literatura, para quem estudou letras, né,
sabe que uma coisa é o autor e a outra coisa é o narrador da obra, né? E aqui o Jordan faz essa distinção e coloca a voz do narrador falando primeiro em um lamento sobre a perversão da natureza. Então, na Planta da Natureza, nessa obra do Alan, o narrador, então, começa lamentando sobre a perversão da natureza. Os homens se transformaram em mulheres, transformaram o ativo em passivo. E é assim que se inicia, né?